Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje, bate-papo super especial com meu amigo Dr. William Hutzen. Vamos chegando! Sejam bem-vindos. Boa noite, Clarice. Boa noite, Osmar. Grande Dr. William já tá na área. Vamos nessa! Grande Dr. William Hutzen! Fala, meu querido! Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo e contigo? Coisa boa, tudo ótimo. Por aqui tá tudo show de bola. Caiu um aguaceiro aqui agora há pouco. Eu pensei, só o que me falta terminar a luz agora e me deixar na mão, mas deu tudo certo. Ainda bem. Tá chovendo muito por aí? Cara, hoje de tarde deu uma chuva boa, cara. Tava precisando. Fazia uns dias que tava seco e agora acredito que deu uma repôs as reservas. Tá bom? Tá certo. Aí quando faz calor mesmo, né? Faz. Aqui é muito quente e muito frio. A minha cidade, principalmente, é uma cidade de extremos aqui. Entendi. Você tá em Santa Cruz, é isso? Isso, Santa Cruz do Sul. Bem pertinho de Porto Alegre. 2 horinhas ali, 1h30 a gente está em Porto Alegre, depende da pressa. Legal, legal. E como é que tá a família? Tudo bem? Tudo certo. Chegando naquele final de ano, assim, que vai uma canseirinha acumulada, né? Vai ser assim contigo também. Dá aquela vontade, aquela preguicinha, aquela vontade de dar uma descansada, né? Justamente. É isso aí. Mas vamos lá. Essa na realidade, é a última live que eu vou fazer, a última live rebelde que eu vou fazer esse ano, né? Porque na próxima semana eu vou ter a live com o Marcelo, o Adolfo e o Felipe, né? Que a gente faz os 4 cavaleiros. E aí encerro a temporada de podcast para começar só no ano que vem de novo. Né? Então, que honra, cara. Sou convidado de honra para a gente encerrar esse ano. E assim, cara, um tema que é extremamente importante, extremamente relevante nos dias de hoje, né? Verdade. E tá cada vez mais confuso a mente das pessoas, né? Eu vi você falando sobre a questão da aveia, né? Você falou, deu uma palavrinha lá e promoveu essa live falando exatamente sobre isso, né? Que o pessoal fica muito confuso quando todos 99% dos profissionais de saúde idolatram a aveia e aí chega gente como a gente que diz assim, não é essas coisas todas, o pessoal já desconfia, já fica querendo saber o que é que, né? Qual é a razão da gente não chegar, não achar que a aveia é um alimento tão bom. E eu acho que é interessante a gente esclarecer isso aí pro pessoal. O pessoal fica bravo pra caramba, né, Henrique? E eu até me solidarizo com isso, cara, porque as pessoas, elas erram tentando acertar, isso é muito triste, né? Então, o senso comum é cheio de pegadinhas como essa da aveia. E aí as pessoas têm lá uma situação de vulnerabilidade, onde elas têm que fazer escolhas inteligentes. Elas tentam fazer essas escolhas, mas essas escolhas são mal informadas e elas acabam fazendo sacrifícios que acabam sendo em vão. Então, se justifica a agressividade que elas adotam quando isso é questionado, porque elas estão cansadas de tentar acertar e, de qualquer forma, não conseguir chegar ao alvo, né? É verdade. Tem esse componente, tem um componente cultural que é muito forte, né, William? Porque a gente, desde que a gente se entende por gente, que as pessoas falam, pegando aí o gancho da aveia, por exemplo, desde sempre a aveia foi considerado tipo assim, o alimento que resolve todos os problemas, né? E aí a gente acaba tendo essa questão. E aí quando a gente pega, por exemplo, outras gramíneas, né? Que a base da nossa alimentação é gramínea, se a gente parar para pensar, né? Arroz, o velho o pão, arroz, aveia, né? É tudo gramínea, né? Tudo pasto. Se a gente parar para pensar, é tudo pasto. E quando a gente pega, por exemplo, o trigo, né? O trigo tem essa questão cultural que é muito forte, tem a questão religiosa que é muito forte, afinal de contas, Jesus partilhou o pão, né? Tem a questão dessa tradição de se achar que não se deve cortar, porque o pão é um alimento muito cultural e tudo mais. E tem outra questão que eu recentemente li num artigo, que é uma questão interessante,
da liberação de opioides na digestão do glúten. Quer dizer, no final das contas, ainda tem a galera que é viciada mesmo, né? Exatamente. Então, é bem interessante quando a gente pensa sobre isso. Mas vamos estabelecer aqui para o pessoal por que esses alimentos não são ideais para a gente, na tua visão. Bom, vamos lá, Henrique. Vamos começar abordando talvez o erro que seja mais frequente quando a gente vai pensar em alimentação ancestral, né? Quando a gente fala alimentação ancestral, a gente está se referindo à alimentação que pautou o repertório, né, nutricional da nossa espécie a maior parte do tempo, né? Então é isso que a gente busca. A gente quer encontrar aqueles alimentos para os quais o nosso corpo evoluiu, né, e se configurou. Sim. E aí, quando a gente vai pensar nessa alimentação ancestral, normalmente a gente vai muito pouco para trás na cronologia. Então, a gente pensa ali que a época de Cristo era a época dos nossos ancestrais, né? Que a época dos egípcios era dos nossos ancestrais. E isso tem um erro cronológico muito importante. Por quê? Porque desde que nós sofremos a última grande mutação genética, né, cerca de 600 mil anos atrás, nós somos basicamente o mesmo bicho, com a mesma configuração, né? Nós somos uma máquina de 600 mil anos atrás, vivendo no mundo moderno. Então, a nossa configuração, os nossos ancestrais são aqueles caras lá que viviam 600 mil anos atrás, que não dominavam a agricultura, que não domesticavam animais. Essa é a nossa alimentação ancestral. O nosso corpo, ele se configurou para o repertório alimentar que eles tinham, né? Lembrem daquele historiador, né, conhecido, Charles Darwin. O que ele percebeu quando ele foi naquela viagem para o arquipélago de Galápagos lá? Ele percebeu que tinha um bicho lá que tinha um bico e que aquele bico era comprido o suficiente para ele pegar os bichinhos que ficavam escondidos no meio das pedras. E daí ele teve um insight, pô, as espécies elas evoluem para comer aquilo que está disponível, né? Não foi diferente com a gente. A nossa espécie evoluiu para o repertório alimentar dos nossos ancestrais. E aí, onde é que isso encontra essa tua questão da comida de verdade? Bom, gente, basta vocês refletirem. Sem processamento, vocês conseguem ir numa plantação de arroz e comer o arroz? Vocês conseguem ir numa plantação de trigo e comer o trigo? Vocês conseguem ir numa plantação de aveia e comer aveia? Não. Então, esses alimentos, eles não estavam no repertório alimentar dos nossos ancestrais. Esses alimentos, eles necessitam um processamento, um refinamento para eles se tornarem alimentos que sejam consumidos pela gente. Então, esses alimentos, eles não são naturais para a gente. E quando a gente fala comida de verdade, a gente precisa se remeter àquele alimento que é natural para a gente, né? E, na verdade, hoje, quando a gente fala comida de verdade, as pessoas automaticamente pensam arroz e feijão. Exato. Exatamente. Então, o que era natural para a gente? Bom, natural para a gente era buscar a caça, né? Vocês sabem, a gente estuda isso através de pinturas em cavernas, do nitrogênio presente nas arcadas dentárias que foram encontradas dos nossos fósseis, dos nossos antepassados, que eles consumiam muita carne, eles sempre buscavam pela carne. Às vezes eles não conseguiam caçar, né? E aí eles iam coletar frutas, eles iam comer folhas, eles iam comer sementes que eles encontravam, nozes, eles iam eventualmente, quando eles estavam passando fome, desenterrar raízes e tubérculos, mas naquela altura do campeonato a gente quase gastava a mesma energia para comer uma raiz do que obtinha dela, né? Porque não tinha o processamento também. Então, essa é a comida de verdade. Essa é a alimentação ancestral. Significa que a gente nunca mais pode comer um arroz, nunca mais pode comer algo com trigo? Não. Mas que na nossa rotina, quanto mais a gente se aproxima da alimentação ancestral, mais a gente se comporta conforme a configuração do nosso organismo espera. E isso costuma render frutos melhores. Exato. É isso que eu falo. Eu falo muitas vezes isso para o pessoal. Um leão, ele come planta? Às vezes come, quando ele come o intestino de uma zebra lá que acabou de pastar e que está lotado de vegetal ali dentro, ele não vai ficar jogando fora o vegetal e comendo só o intestino, ele acaba comendo tudo. Da mesma forma que um boi, por exemplo, uma vaca, quando está pastando lá, vai engolir insetos, vai engolir pequenos roedores,
né? Agora, isso não significa que o leão possa viver comendo só planta, nem que a vaca possa viver comendo só bicho, porque não é a comida adequada biologicamente para ela. Do mesmo jeito que nós não temos a capacidade de sobreviver comendo, tanto é que nós estamos do jeito que estamos, né? Os índices de obesidade assustadores, as doenças cada vez... A gente, infelizmente, vai chegando ao final de mais um ano e a gente vai observando mais um ano onde os índices não fraquejam, né? Onde a gente tem aumento de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes cada vez mais presente na vida da gente. Então, quer dizer, no final das contas, a gente acaba tendo uma situação onde o descompasso evolutivo está gigantesco. Gigantesco. E embora a agricultura tenha permitido o desenvolvimento da civilização, né, Henrique, a gente não está aqui dizendo que não, a agricultura ela promoveu uma segurança alimentar, né? Em termos de energia, ela promoveu uma segurança alimentar. Então a gente vivia em uma configuração de escassez de energia. A gente vivia em um ambiente onde a escassez de energia era a regra. Então era muito difícil obter alimento, então a gente tinha dificuldade de engordar, né? E aí a gente desenvolveu a agricultura. E a agricultura propiciou segurança alimentar, propiciou segurança de energia, de aporte energético. Só que o nosso corpo estava esperando a escassez, e a escassez nunca mais veio. Então a gente começou a acumular energia, acumular energia, acumular energia. E esses alimentos que contêm muita energia, eles têm um forte apelo para os nossos sistemas de prazer, né? Por quê? Exato. Porque o cara que vivia lá na escassez, era importante para ele que quando ele encontrasse um alimento denso em energia, ele sentisse prazer em consumir, porque ele ia consumir muito e guardar energia. Só que agora, como a gente tem esse alimento sempre disponível e a gente sente mais prazer com ele, a gente acabou centrando a nossa alimentação nos alimentos densos em energia. Então, por exemplo, a gente vai falar do carboidrato, que é uma fonte de energia. O carboidrato, estima-se que para os nossos ancestrais, ele ocupava cerca de 18% das calorias consumidas. Hoje, 65%, 70% nas nações mais desenvolvidas. Então, é um desbalanço muito grande. Então, a gente acaba acumulando energia, né? E isso vai levar ao ganho de peso, desenvolvimento de obesidade, todas as doenças que decorrem disso. E o segundo ponto é a diluição da proteína, né, Henrique? Porque como a gente prioriza a energia, a gente diminui a proteína. Só que a proteína, ela não é principalmente uma fonte de energia, ela é uma fonte estrutural. E aí a gente começa a ter um aporte menor de estrutura, menos matéria-prima para estrutura, aí a gente começa a ter um declínio na massa muscular dos indivíduos, a gente começa a ter uma série de outros problemas advindos dessa mudança de configuração alimentar. E isso é algo que nos tornou uma civilização doente. Se a pressão evolutiva tivesse continuado agindo, talvez nós estivéssemos rumando à extinção com esse comportamento. Mas sim, com os dispositivos que a gente criou, com o domínio das outras espécies, com o abrigo, com a não ter necessidade mais da caça, a gente acabou tolhindo a barreira evolutiva, né? Então a gente está aí seguramente ficando mais doentes. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou uma coisa interessante, que você comentou que no passado era 18% da nossa alimentação proveniente de carboidrato, hoje chega a 70%. E tem um outro fator que a gente pode incluir aí também, que é o fator do processamento do alimento, né? Quando a gente pensa no carboidrato que era ingerido no passado, ele vinha direto do tubérculo, ele vinha, por exemplo, do mel, né? Ou ele vinha dos frutos. Mas hoje não, hoje o carboidrato, esse 70% de carboidrato, ele vem de farinha. Então, quer dizer, é um carboidrato que não só o fato de ser um carboidrato está em maior proporção, mas também o fato de ser um carboidrato que é refinado, a matriz celular aonde esse carboidrato existia e o nosso corpo está relativamente bem adaptado para essa matriz celular, ela foi destruída, né? Então, você pensa, por exemplo, vamos pensar aqui, usando aqui alimentos comuns para a gente. Você pensa, por exemplo, em mandioca. Vocês chamam de aipim aí? Aipim. Uhum. Né? Vocês chamam de aipim.
Então, quer dizer, a mandioca, o aipim, ele é um tubérculo. Nós somos relativamente bem adaptados a comer tubérculos na nossa alimentação, fazia parte da nossa dieta paleolítica, né? No entanto, hoje, o que a gente faz com esse tubérculo? A gente transforma numa farinha extremamente fina para fazer tapioca. E aí, o que acontece? A gente tem um grau de trituração que o nosso sistema digestório não está preparado para lidar com esse grau de trituração. Um grau de trituração que é quase farmacológico, né? Quando a gente pensa, quando a gente pega a goma de tapioca que a gente compra no supermercado, é muito fina aquilo ali. Então, o nosso sistema digestório está adaptado para o alimento que é triturado pela nossa dentição. Quando você moe esse alimento fora, ou quando você transforma num suco, como é o caso, por exemplo, do suco de laranja, você sobrecarrega o sistema interno, né? Porque você falou uma coisa interessante, William, mas hoje ainda existem algumas tribos mais ancestrais que têm uma alimentação, apesar de ser uma alimentação que foi forçadamente aumentada em carboidratos, como é o caso, por exemplo, do Stuquissinta lá em Papua Nova Guiné, que a alimentação é 85%, 90% de carboidrato. Mas é porque eles não têm uma caça, né? Então eles acabam tendo que comer para sobreviver. E aí vem aquela história de que os vegetais são comida de sobrevivência e não comida de viver bem, né? Vamos dizer assim. Então essa tribo continua magro, sem aterosclerose e tudo mais. Mas eles não comem biscoito, churros, bolacha e... Aí tem essa diferença também, é uma diferença importante, né? Esse grau de processamento. Tem uma série de coisas interessantes nisso aí que tu falou que vale mencionar, Henrique. Por exemplo, né? Tu falou ali na dieta paleo. A dieta paleo, ela é uma dieta que, mesmo sem prestar atenção nos carboidratos, nas gorduras, nas proteínas, se a pessoa comer de maneira intuitiva, é muito difícil uma pessoa ganhar peso fazendo a dieta paleo, de forma intuitiva. Por quê? Por causa disso que tu falou, do processamento dos alimentos. Então, a dieta paleo, ela serve mais para dizer o que tu não deve comer, para te dizer o que tu deve comer. Porque não é obrigado que tu coma carne do boi. Não, várias civilizações nunca nem tiveram contato com o boi e prosperaram. Não é obrigatório que tu coma salmão. Não, várias civilizações não tinham nem contato com peixe e prosperaram. É mais o que tu deve evitar. E aí, um erro comum de quem faz a dieta paleo é pegar os itens da dieta paleo e fazer um processamento deles. Então, pensar que a tapioca é paleo, né? Pensar que quando vai fazer uma receita com uma farinha de amêndoas, está fazendo uma dieta paleo. Não, porque esses recursos de processamento, eles não existiam. E tem dois fatores que são extremamente importantes relacionados ao processamento dos alimentos que muita gente não se dá conta. Um, é que através do processamento a gente concentra muito um alimento. Muito, né? Então vamos pensar no processamento mais simples que existe. Fazer um suco, né? Cara, se tu comer uma laranja ocupa 150 ml ali de volume. Se tu for fazer 150 ml de suco de laranja, tu vai espremer 4. O conteúdo de açúcar vai ser 4 vezes maior e tu não vai ter a fibra. Então, a absorção do açúcar vai ser mais rápida. Então, quando a gente processa, a gente concentra a energia. E se isso não fosse... também, né? Exatamente. Exatamente. Se não fosse isso suficiente, a gente ainda vai absorver mais rápido. Então, o que o nosso intestino estava acostumado na sua configuração original? O Henrique comia uma batata, bicho. Primeiro que o Henrique levava 1 hora para comer uma batata de tão dura que ela é, né? Sem cozinhar. Aí, o intestino ia lá por 3 horas tirando a energia da batata, né? Transformando essa energia do amido em glicose, e aí usando na musculatura, nos processos do corpo, armazenando no fígado, transformando em gordura. Hoje, se a gente come um purê de batata, aquilo entra pré-digerido. Então, em segundos, o nosso organismo absorve tudo. O que acontece? Um picaço de glicose lá, tudo é despejado ao mesmo tempo. Quando a glicose é despejada na circulação, o sangue pensa, meu Deus do céu, eu estou ficando viscoso, eu preciso fazer alguma coisa com essa glicose. Então o sangue vai começar desesperadamente tentar tirar a glicose da circulação para não atrapalhar as propriedades físico-químicas do sangue. E aí o que ele vai fazer? Pico de insulina, lipogênese, o fígado vai começar a converter glicose em gordura, armazenamento. Então,
tá tudo errado, né? Tá Exato. tudo errado para o nosso organismo, porque ele não entende isso. Ele pensa, meu Deus, como é que tanta energia veio parar aqui ao mesmo tempo? E aí a gente vai ter picos sucessivos de insulina, causando resistência insulínica causando sobrepeso, diabetes. E aí as pessoas pensam que a gente trocar um alimento processado que é péssimo por um alimento processado que é ruim, vai fazer alguma coisa positiva, né? Então... Exato. E tem esse ponto que você tocou do pico de glicemia, é interessante porque se a gente parar para pensar, cara, aquele exame de glicemia em jejum que a gente faz, né? Tem a faixa normal. Se a gente pegar a faixa superior, 100 miligramas por decilitro de sangue, isso dá para a gente em torno de 4 gramas, 4, 5 gramas de sangue, de glicose circulando no sangue todo. Então, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem 1,72 m, deve ter uns 4 gramas de glicose circulando no meu sangue. Cara, um pãozinho carioquinha tem 50 gramas, dos quais 25 gramas é só glicose. O carioquinha se chama de pão francês. Gente, cacetinho, né? Cacetinho, se chama aí, não tem essa história, né? Cacetinho. Isso aí. 25 gramas de glicose que você ingere e que, por conta desse grau de trituração, vai para dentro da corrente sanguínea de uma forma super rápida. Então, quer dizer, tu tem 4 gramas. Rapidamente, tu sai de 4 gramas para 30 gramas. É muito açúcar. E eu tô falando da pessoa que come um pão. Porque a gente sabe que comer um pão é difícil. Tem gente que come 2, 3 pães, molhando no café que botou açúcar dentro. Né? Então é muita glicose junta. Velho. Quando a gente vai olhar para algo mais extremo, como uma lata de Coca-Cola e um copo de suco, né, Henrique? A gente tem ali tranquilamente, sem fazer esforço, 10 vezes o conteúdo de açúcar que todos os nossos 5 a 6 litros de sangue comportam. E vocês todos já fizeram um café com bastante açúcar para saber o quão cremoso ele fica, né? Então, vocês imaginem a nossa corrente sanguínea recebendo esse açúcar, como se modificam as propriedades de fluidez, né, do nosso sangue. E o desespero que o nosso sangue tem, que o nosso organismo tem de tentar reverter isso. Por quê? Porque um sangue viscoso circula mal. Né? Então, quando a gente tem uma glicemia alta ali, a gente começa a ter problemas circulatórios. Por quê? Porque existe uma dificuldade de circular esse melado que a gente criou. Né? E não precisa muito, como o Henrique exemplificou, não precisa muito para a gente duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a carga de glicose com a qual o nosso sangue sabe lidar. Né? Exato, exato. E a gente está falando aqui... Por exemplo, aqui, não sei como é aí, sabe, William? Mas aqui no Nordeste tem um hábito de tomar caldo de cana. Aqui também. Essa época principalmente. Putz, caldo de cana, cada copo de 350, 400 ml de caldo de cana são 70 gramas de açúcar. Cara. É muito açúcar. E que você bebe fazendo calor, como estava fazendo aí, como aqui sempre faz calor, você bebe super rápido. Não dá tempo. O corpo nem imagina que está recebendo uma carga tão grande de açúcar de uma vez só. Aí, assim, você fazer isso uma vez, vamos imaginar uma situação no Paleolítico, né? Do ancestral nosso que encontra, por exemplo, uma colmeia de abelha, né? E consegue se livrar lá das abelhas e pegar lá um pedação de favo de mel. Se a gente pensar do ponto de vista de escassez que o cara tinha lá atrás, aquilo ali era ouro na mão dele, né? Porque, putz, ele ia passar 3 dias sem comer, encontrando uma reserva dessa de energia, bota tudo para dentro, porque eu não sei quando é que eu vou comer de novo. Mas hoje em dia, você fazer isso aí, hoje em dia, com a quantidade de alimentos que nós temos à nossa disposição, é um crime. Como falou aqui, um crime diabético, né? Um copo de caldo de cana é um crime para um diabético, né? E a gente tem muita facilidade, né, William? Porque se a gente pensa, por exemplo, você falou na farinha de amêndoas, né? Mas até mesmo se eu voltar atrás, se não for a farinha, se for a própria amêndoa, se for castanha de caju, ainda assim é muito fácil, né? Porque no passado primeiro eu tinha que encontrar o caju, por exemplo. Depois eu tinha que tirar a amêndoa, assar, quebrar para tirar a castanha para poder comer. Eu não comia 10, já estava cansado, já não valia a pena.
do ponto de vista energético. Mas hoje não. Hoje você vai no mercado, você compra meio quilo de castanha, senta na frente da televisão fazendo nada, vai assistir Netflix e comendo castanha e vai embora meio quilo de castanha assim. Facinho, né? Facinho. Se bobear, fazer isso com um copinho de chopp do lado ainda, que é um pãozinho líquido, né? Pois é, pãozinho líquido, né? Outro que o pessoal confunde muito, uva. Cara, as uvas de hoje não tem caroço. Na minha infância só existia uva com caroço. Era um saco comer uva. Já era um negócio assim que você tinha que cuspir os caroços e tal, com o caroço amargo um pouquinho. Hoje a uva é sem caroço. Você pega meio quilo de uva, bota do seu lado. É muito fácil de você comer meio quilo de uva. E vai, na brincadeira, meio quilo de uva tem 100, 120 gramas de açúcar. Imagina. E aí a gente está falando, né, Henrique, que naquela época, né, a época para a qual o nosso corpo foi configurado. Então vamos voltar lá, né, a nossa configuração inicial, 400, 600 mil anos atrás. Naquela época não existia domesticação de animais, não existia agricultura. Então, o que a gente encontrava de frutas, tinha influência sazonal, né, e tinha a fruta no seu habitat natural, né? E o que a gente tem hoje com as frutas? A gente tem melhoramento genético. Ah, mas não vão gastar engenharia genética para fazer banana. Não, gente. Melhoramento genético não é ir lá e modificar os genes da planta. Não, melhoramento genético é simplesmente ir selecionando as plantas que dão frutos maiores ou mais doces e fazer com que essas sejam as plantas que cruzem e gerem novas plantas, né? E isso acontece desde os egípcios. Os egípcios já faziam um melhoramento genético do trigo. Então, o que acontece com as frutas hoje? Elas são completamente diferentes das frutas que os nossos ancestrais encontravam. Uma banana, se vocês procurarem no Google, depois que terminar a live, vocês colocarem lá, banana ancestral. Cara, a banana era do tamanho do meu minguinho e cheia de semente. E agora a banana caturra tem ali 24 gramas de carboidrato, equivalente a uma latinha pequenininha de Coca-Cola. Então, as frutas, para terem apelo comercial, elas foram sendo geneticamente melhoradas, né? E hoje as frutas são produtos de consumo, bens de consumo, então elas têm que ter apelo comercial. Então a maçã que vai vender melhor é a maçã mais doce, a fruta, a uva que vai vender melhor é a uva mais doce com a menor semente, a melancia eles já fazem sem semente, né? Sim. Então, não, o tipo de fruta também que hoje a gente tem no mercado, né? Você tem que idade, William? Eu tenho 35. 35. Eu tenho 47, mas é mais ou menos a mesma coisa quando a gente pensar na nossa infância. Não existia essas frutas. Pitaia. Essa eu não conhecia também. Eu conheci recentemente. Pois é. Então, os negócios das frutas que estão aparecendo agora, que você fica... Onde é que veio isso? É porque a globalização fez a gente ter fruta hoje do mundo todo. Eu como abacate que vem não sei de onde, a laranja vem da Bahia, não sei o quê. Então, quer dizer, no passado a gente tinha fruta numa época do ano. Aqui no Nordeste, por exemplo, caju em setembro. Manga, banana, mas não tinha essa quantidade enorme de fruta que a gente tem no supermercado à disposição e modificada geneticamente, como você falou, né? E existem coisas muito curiosas, assim, da simbiose que a gente tem com o planeta, né, Henrique? Então, se a gente for reparar, por exemplo, as frutas mais carregadas em frutose, elas tipicamente aparecem no outono, né? E a frutose é um açúcar que tem uma metabolização um pouquinho diferente no nosso organismo. A frutose, ela vai ser metabolizada exclusivamente pelo fígado. A nossa musculatura não consegue metabolizar a frutose. Então, o que acontece? O nosso corpo sobrecarrega o fígado com a frutose e esse excesso de frutose, ele dá uma sinalização inflamatória, que vai alterar níveis de cortisol, vai causar uma resposta inflamatória, que vai nos preparar para uma situação de privação de energia, que tipicamente era o inverno. Então, a fruta, ela nos carrega de hormônios que são obesogênicos, as frutas carregadas em frutose, porque era interessante, né, que a gente desse uma engordadinha para gastar aquela graxa ao longo do inverno, onde era muito mais difícil obter alimento,
para que no verão a gente já tivesse magrinho de novo para a gente ser rápido e poder caçar o alimento. Então, essa sazonalidade existe inclusive no nosso organismo. Existia, isso não existe mais. Então, a gente, né, ciclava em períodos onde tinha mais gordura, menos gordura. Hoje a gente não cicla, mas a gente continua consumindo os alimentos que nos fazem tender a ter mais gordura de forma sistemática, né? Então, é muito difícil controlar isso. Exatamente, exatamente. Essa alternância entre abundância e escassez, abundância e escassez, abundância e escassez, ela é crucial para a nossa espécie. Por isso é que, se a gente parar para pensar, William, todas as religiões, de uma forma ou de outra, possuem na sua estrutura de adoração, possuem o jejum como prática, né? Então, pensando, isso não é à toa, isso não é invenção moderna. É porque a gente é muito mais adaptado a jejum do que a estar com excesso de comida o tempo todo. Né? E o jejum, ele é pedra fundamental da dieta ancestral, né, Henrique? Sem sombra de dúvida. Inclusive, existe um estudo muito interessante de jejum prolongado. Eu vi esse estudo numa fala do Ben Bikman, no congresso. Sou fã do Ben Bikman e sei que tu é também. E aí, cara, o que a gente observa quando a gente faz um jejum mais prolongado? Que no início, nas primeiras 48 horas de um jejum, existe um certo consumo da massa muscular, né? A gente tem uma pequena redução na massa muscular. É o corpo utilizando da proteína que estava nos músculos para fazer a síntese das substâncias proteicas que são mais importantes que o músculo naquele momento para a sobrevivência. Mas depois que a gente passa de 48 horas, o organismo meio que se dá conta, eu acho que está realmente difícil para o Henrique obter alimento. Então eu vou parar de destruir a musculatura do Henrique, porque ele vai ter que usar essa musculatura para caçar. Então o nosso corpo passa a fazer autofagia nas células, então pegar organelas que estão dentro das células e destruir elas para gerar aminoácidos úteis e destruir células velhas, né, num processo chamado apoptose, para também gerar aminoácidos úteis. Ele para de usar os aminoácidos da musculatura. Meio que como se ele pensasse assim, o Henrique deve estar com muita dificuldade de caçar, deve estar migrando, deve estar num período de muito frio, alguma coisa. Eu vou preservar a musculatura dele para que ele consiga cumprir a sua missão de caçar quando ele tiver a oportunidade. Talvez se a gente não tivesse tido essa configuração metabólica, nós teríamos sido extintos, né? Mas só para que vocês entendam como o nosso organismo ele é pré-determinado a ter períodos de escassez, extrema escassez de alimento. E não é porque a gente está num período de escassez de alimento que a gente vai sumir da superfície da Terra. Nosso corpo vai se reconfigurar. E é essa escassez que a gente não gera nunca mais, né, Henrique? Então, hoje se hipotetiza, a gente não tem estudos assim longos comprovando isso, mas existem indícios interessantes de que talvez o fato da gente nunca fazer essas pausas alimentares faça com que a gente mantenha no nosso organismo células mais velhas, danificadas, que podem dar origem a neoplasias, a cânceres, porque uma célula bastante danificada, quando ela danifica o seu DNA a ponto de perder controle da sua reprodução, ela gera um tumor. Então, isso é uma coisa muito interessante. Hoje já tem especialistas muito respeitados, né? Inclusive a Nasha, que é uma médica de medicina funcional muito respeitada nos Estados Unidos, que propõe jejuns mais prolongados como uma medida oncoprotetiva. A gente não tem evidência científica robusta para dizer, olha, isso é o que as pessoas deveriam fazer sistematicamente, mas isso tem muito mais plausibilidade biológica, né, do que muito pseudo-alimento saudável que a gente vê por aí, como o exemplo da aveia. Sem dúvida. A Renata tocou num ponto importante, que é a questão da associação que a gente tem, isso tem tudo a ver com esse nosso tema, a associação que a gente tem da alimentação com comemoração, né? A gastronomia, ela é muito cultural, né? A gente não pode esquecer disso, né? Você vai para um outro país, por exemplo, você vai aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, você vai para um outro estado, você quer conhecer a gastronomia daquele lugar, né? Porque tem diferença. Você vai, por exemplo, para o Belém do Pará, né? Que tem uma gastronomia toda específica. Você vem, o doutor William vindo aqui para o Nordeste, putz, eu vou apresentar ele a gastronomia do Nordeste. Ele vai comer panelada, vai comer buchada, sabe?
Agora, o que é que acontece? De onde é que vem isso? Pensa num ambiente de escassez, onde você come uma vez a cada 2, 3 dias, e você conseguiu caçar um mamute hoje. Cara, esse mamute é motivo de festa. A tua tribo não vai morrer, a tua família não vai morrer. Tá entendendo? Então, comida é festa. O problema é que a gente trocou a comemoração por conta da escassez, nós trocamos por comemorar com bolo de chocolate e docinho, né? Então, a gente, literalmente, nós destruímos e assim, quando a gente pensa no mundo de hoje, né? Porque quando eu penso, por exemplo, em gastronomia, né? Se a gente pensa em gastronomia, que você vê gastronomia oriental, gastronomia tradicional francesa e tudo mais. Quando você pensa em gastronomia, você vê pratos absolutamente fantásticos, que vale a pena você degustar. Mas aí, o que é que está acontecendo? O fast food, os ultraprocessados, eles estão literalmente destruindo a gastronomia. Porque os jovens não querem mais comer a comida original. Mesmo que seja uma comida que tem lá, por exemplo, um sushi que tem um arroz. Mas o jovem não quer mais sushi, ele quer o McDonald's. Tá entendendo? Ele perde essa conexão cultural. Na hora que você perde a conexão cultural, você já tem uma abundância alimentar que não existia no passado. E aí você perde a conexão cultural, perdeu todo o vínculo que algo fantástico, que é a alimentação, tinha com a nossa ancestralidade, né? E foi tudo transformado em comida artificial, em pão com carne de beterraba e com grão de milho. E é interessante, sob a ótica que tu fala, a gente pensar que os nossos ancestrais, eles comemoravam o prazer de encontrar o alimento, né? Então, era um prazer, como tu disse, de garantir a sobrevivência da minha tribo, que fazia com que eu quisesse comemorar. E hoje a gente quer encontrar o prazer no alimento. Então, a indústria sabe disso, né? Os grandes chefs sabem disso. Então, a gente começa a fazer misturas que não existem na natureza. Isso é um ponto bem importante. Então, se a gente for analisar na natureza, por exemplo, carboidrato e gordura em grandes proporções só vai ter num alimento, o leite, né? E o leite é feito para um bebê que recém-nasceu e precisa muita energia, né? Em todos os outros alimentos, quando a gente encontrar carboidrato, a gente não vai encontrar gordura em alto teor. Quando a gente encontrar alto teor de gordura, não vai encontrar carboidrato. Então, a gente pode pegar no reino vegetal, o abacate é uma fruta com muita gordura, pouquíssimo carboidrato. A banana é uma fruta com muito carboidrato, pouquíssima gordura. E quando a gente pega a carne, a gente tem gordura e proteína e não tem carboidrato. E assim é em toda a natureza, né? Só que como nós vivíamos na escassez, o nosso corpo é configurado para sentir prazer quando a gente encontra muito carboidrato, sentir prazer quando a gente encontra muita gordura. Então, para a gente chegar num ponto de êxtase, nada melhor do que a gente unir essas forças, né? E aí a gente encontra os alimentos que são ricos nos dois. O mais comum deles, a batata frita, né? Onde a gente pega um carboidrato, imerge na gordura e come. Como é prazeroso comer uma batata frita. Mas um doce é assim, o sorvete é assim, né? E esses alimentos, eles são ultra prazerosos. Então, eles vão, além de causar essa explosão de sabor, essa explosão de sensações boas quando a gente consome, eles vão começar a gerar um mecanismo cerebral de buscar esse prazer novamente, né? E o sistema que está envolvido nisso é o sistema límbico, o mesmo sistema que está envolvido em dependência de qualquer substância química, seja heroína, cocaína, nicotina e nos alimentos hiperpalatáveis como açúcar, como os alimentos de muita gordura. E aí se foi a receita para o fracasso, né, Henrique? Porque aí a gente vem de uma sociedade que precisa se movimentar muito menos, que tem energia à sua disposição, ainda mistura as fontes de energia de forma que consiga até viciar no alimento, aí a gente não tem mais como segurar. Então, por isso que ao longo do desenvolvimento da indústria, o ganho de peso a nível populacional tomou um comportamento exponencial e, como tu disse, 2022 só seguiu a tendência. Pois é, e a gente perde completamente a noção, sabe, William? Porque você consome esse tipo, não sei nem se a gente pode chamar de alimento, né? Esses ultraprocessados são consumidos com tal inconsciência, o nível de inconsciência é tão grande,
cara, que é assim, se você tiver no supermercado, ou se você tiver no, vamos pegar, você está numa festa de aniversário com seus filhos. Se você disser que os seus filhos não vão comer os docinhos, você é criticado. Tá entendendo? O nível que nós chegamos de dependência, de vício realmente, nessa questão do ultraprocessado é tão grande que aqueles que não são viciados, que somos nós, que tentamos nos distanciar disso, nós somos os errados. Claro. E isso que o Octaviano falou aqui em cima, açúcar vicia mais que cocaína, eu acho que pode ser visto sobre essa tua ótica aí, Henrique. Não é que o açúcar vicie mais que a cocaína, Octaviano, mas é que se tu chegar na tua roda de amigos e disser assim, galera, eu era dependente de cocaína e eu tô limpo agora, tô há 2 anos limpo, eu não quero mais consumir isso, ninguém vai ousar te oferecer alguma coisa. A não ser que realmente não gostem de ti, né? Se tu disser, ó, galera, eu era alcoólatra, mas agora eu tô há 2 anos sóbrio, eu não gostaria de ter contato com bebida alcoólica, é possível que os teus amigos não bebam na roda para não te deixar desconfortável. Se tu falar, eu era viciado em nicotina, eu não tô mais fumando, a galera vai sair de perto de ti para fumar, para não te causar vontade. Agora, se tu disser, bah, gente, olha, eu não tô comendo doce agora porque eu tô com a glicose alterada, eu tô quase diabético, eu tô com um peso muito alto, eu tô preocupado com a minha saúde, eles vão dizer pra ti assim, ah, mas hoje pode, cara. Hoje tu merece. Só hoje, deixa Só de ser hoje. radical. Né? Dieta restritiva demais não funciona. Se tu ficar cortando tudo, não vai funcionar. Então, é a exposição, Octaviano, mais do que o vício em si. Eu acho que a cocaína ela vicia muito mais em termos de resposta neuronal, resposta bioquímica cerebral, mas eu acho que a exposição ao açúcar é muito maior. E a gente não pode esquecer que não é só aqueles alimentos que têm gosto doce que causam isso, né, Henrique? Porque os farináceos causam a mesma resposta cerebral do açúcar. A gente vicia nos farináceos também. Né? Então, é exatamente igual. Então, não é só aquilo que tem o gosto doce que vai gerar essa dependência, essa tendência ao consumo excessivo. Exato. E quando a gente pensa nessa questão da manipulação da indústria, William, a gente não pode esquecer também, não só a questão da composição em si do ultraprocessado, né? Da composição de juntar gordura com carboidrato, a proporção correta, a forma como esse biscoito ele dissolve na boca. Tudo isso é pensado. Nada disso é ao acaso. Ah, vamos misturar aqui esse ingrediente e vender que vai dar certo. Não. Tudo isso é pensado, testado para ativar determinadas áreas do nosso sistema nervoso que são áreas tão primitivas que a gente não tem controle consciente. Quando a gente percebe, a gente já está comendo. Né? E a coisa é tão assim que até a cor da embalagem, até o tipo de letra, a disposição do logotipo, tudo isso é pensado. Por exemplo, as cores. Né? As cores são uma das análises que eu vi mais interessantes. Se a gente pensa nos frutos que tanto despertavam o nosso interesse por conta da escassez e da vinda do outono, como você falou, como é que é um fruto maduro? Um fruto maduro ele é amarelo, um fruto maduro ele é vermelho, ele é laranja, ele é vistoso, né? Agora pensa nas principais marcas de fast food que tem aí, quais são as cores que eles usam. Eu acho fantástico, até isso é pensado para que você seja atraído para o consumo. E, inclusive, muitas das marcas que produzem esses alimentos, que fazem essa configuração, essa mistura de ingredientes que proporciona prazer, elas têm um marketing tão bem elaborado, né, Henrique, que elas fazem tu sentir como se tu estivesse deixando de ser saudável se tu não consumisse, né? Tá no nome delas o fato de que ela é saudável. Então, tu vai pegar um pacote de aveia, parece que a tua saúde intestinal depende da fibra da aveia. Exato.
né? Que exato. se tu não comer, tu vai ter deficiência de aveia. Exato, exato. É o que eles chamam hoje de neuromarketing, né? Quer dizer, o marketing é tão bem feito que você, quando você percebe, você já está apertando lá para comprar. É o caso das compras pela internet, né? E lá no supermercado é a mesma coisa. A disposição dos produtos na gôndola, a cor da embalagem, a textura da embalagem. Né? Uma embalagem mais brilhosa passa uma noção, pode prestar atenção, uma embalagem mais brilhosa passa uma noção mais artificial. Quando você quer passar uma noção de coisas mais integrais, mais naturais, a embalagem é mais fosca. Presta atenção quando for no supermercado, é engraçado demais. Você vê isso, não sei o que, integral, aí a embalagem é fosca. Quando não é integral, a embalagem é brilhosa. Quer dizer, tudo isso, pessoal, não é porque eles querem fazer a embalagem mais bonita, não. É porque isso chama a atenção de partes da nossa psique que a gente nem imagina. E já, porque na natureza você não encontra coisas brilhosas. É tudo fosco, né? Então isso já remete a determinadas situações. Outro dia eu estava vendo uma ração de cachorro com grãos ancestrais. Quer dizer, a gente não basta só a gente detonar a nossa própria saúde, a gente detona a saúde dos bichinhos também. E, inclusive, os animais, eles não têm alterações na sua composição corporal, né, padrão, a não ser que sejam domesticados. Né? Exato, exato. Você não vai encontrar leão gordo. Leão, ele tem aquela faixa de peso lá. Do mesmo jeito que você não vai encontrar elefante com peso maior ou menor. Ele está naquela faixa de peso lá. Né? Mas aí você traz o elefante para dentro do zoológico, ou você traz o cachorrinho. Né? Porque o lobo é magro, é carnívoro. Né? O tigre é magro. Mas aí você bota o gatinho dentro de casa comendo ração, o que acontece com ele? Engorda. E eu vi que alguém comentou aqui sobre a pirâmide alimentar, né? E eu gosto de... Eu falo isso em quase toda live, mas sempre tem alguma pessoa que não ouviu ainda, então eu acho interessante comentar de novo, gente. Tá? A pirâmide alimentar, ela realmente faz a gente pensar que, nossa, tá ali o mapa da nossa alimentação saudável, faz muito sentido, né? Grãos na base, a carne ali num cantinho, junto com os laticínios do outro, na ponta, eventualmente umas exceções. Só que eu não sou fã de histórias de conspiração, tá? Eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente conta de histórias de conspiração. Mas eu gostaria só de fazer um comentário com vocês a respeito da pirâmide alimentar vigente até os dias atuais. Ela foi proposta por volta de 1960 e ela não foi proposta por médicos, ela não foi proposta por nutricionistas, ela não foi proposta por cientistas da nutrição, ela foi proposta pelo Departamento Americano de Agricultura, tá, gente? Então, basta a gente fazer a análise da origem dessa pirâmide para ver que ela tinha um cunho econômico. Se isso está errado ou não, não cabe a nós julgar. Políticos tomam decisões políticas, né? Mas ela em nada remete à nossa ancestralidade. A maioria das pessoas pensa que comer de forma ancestral é exatamente isso que o Henrique estava falando. Buscar grãos integrais, buscar, né, alimentos que são da agricultura, mas de uma forma menos processada. Isso vai ser mais positivo do que comer os grãos mais refinados? Talvez muito pouco, mas não vai valer o esforço nem o custo, né? Comer de acordo com a nossa ancestralidade vai muitos anos atrás da pirâmide alimentar, muitos anos atrás da agricultura, distante de todo esse devaneio. Essa questão da pirâmide alimentar, William, é uma coisa muito interessante porque a gente vê isso ainda hoje na faculdade de nutrição, cara. Eu me formei no final desse ano, no final do ano passado. Defendi meu TCC no dia 8 de dezembro. Eu colei grau em janeiro desse ano. E, gente, eu sou de uma turma que viu a pirâmide alimentar da década de 60, 70, agora. Os professores continuam ensinando isso como se fosse verdade absoluta. Tá entendendo? Quer dizer, é algo que ficou tão arraigado na nossa mente, né? O trabalho, porque assim, a partir do momento que essa pirâmide foi lançada, e você foi muito feliz na sua colocação, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o que é que acontece? Toda uma indústria se moldou ao redor dela.
foi uma pirâmide criada do ponto de vista econômico para fortalecer a economia e uma indústria toda se criou. De onde é que vem esse boom de aveia? Vamos pensar aqui, aveia, quinoa, soja, chia e essas outras coisas que surgem. Sempre está surgindo coisa nova, arroz e tal. Tudo isso é dessa época. Essa indústria gigantesca que se criou de trigo, de pão integral, de pão 12 grãos, 13 grãos, 15 grãos, 200 mil grãos, tudo isso veio para fortalecer uma economia que foi gerada, uma necessidade que foi gerada por uma pirâmide alimentar. E aí, para que as pessoas substituíssem a sua ingesta de energia advinda da gordura pela energia vinda dos grãos e cereais, né, Henrique? A gente criou essa fobia da gordura alimentar, né? E isso foi muito negativo, porque a gente tem sistemas muito mais sintonizados de saciedade para a gordura do que para o carboidrato. Então, isso foi uma pena, porque isso gerou descontrole alimentar. E o objetivo era, sim, aumentar o consumo de grãos e cereais. Então, todo esse medo excessivo que a gente tem da gordura surgiu a partir daí. E é um medo irracional, porque basta a gente retomar o raciocínio de que a maneira que o nosso corpo tem de armazenar energia é como gordura, né? Exato. Inclusive, o nosso corpo guarda energia como gordura saturada. Exato. Nós fabricamos gordura saturada, tá entendendo? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Né? Então, isso é uma pena. E eu sempre faço uma analogia para as pessoas entenderem o quão sintonizado com a gordura o nosso corpo está e não sintonizado com o carboidrato, com uma reflexão muito simples. Basta vocês irem num rodízio, né? E vocês comerem ali picanha, entrecô, vazio. Chega uma hora que não importa o quão bonita seja a carne, o quão marmoreada, tu não consegue comer mais, porque a gordura te repulsa, a proteína te repulsa, porque tu chegou no teu limite. Aquilo é saciedade. E aí tu levanta e busca o pudim. Exato. Né? Porque a saciedade não existe para o açúcar, não existe para o carboidrato. Então a gente fugiu, a gente tem aquele compartimento do carboidrato que a gente fala, tem um outro estômago para o doce. Por quê? Porque aquilo escapa da nossa saciedade. E ali está o superávit calórico, ali está o ganho ponderal. Né? Exato. E quando a gente pensa também, porque a gente falando em gordura aqui agora, caiu uma pergunta interessante aqui da Aleca Pozzi Doces. Ela perguntando sobre gordura vegetal e gordura animal. Esse é um ponto importante também, porque a gente fala gordura para não generalizar, é importante a gente distinguir. Porque nós como onívoros de viés carnívoro, nós somos muito mais adaptados a ingerir gordura de origem animal. Quando a gente pensa em gordura vegetal, principalmente dos óleos vegetais, aí a gente entra com outro componente que também é distante da nossa dieta ancestral, né? Porque os óleos vegetais, que são o quê? O óleo de soja, canola, milho, girassol, algodão, são as piores gorduras que a gente pode ter na nossa alimentação, por serem gorduras totalmente artificiais na concentração que são utilizadas. Todo mundo aqui já deve ter comido uma espiga de milho alguma vez na vida e ninguém fica com a boca cheia de gordura. Porque não tem quase nada de gordura. Agora, tu imagina extrair 1 litro de óleo de milho daquele... É muito milho que você tem que utilizar. E não faz nenhum sentido do ponto de vista ancestral. E uma observação importante a respeito da gordura, que talvez fique um pouco técnico demais para quem está assistindo essa live e nos conhece há pouco tempo, né? Não dissecou o nosso conteúdo ainda, mas é que a gordura, gente, ela tem o seu aspecto estrutural também, tá? O carboidrato, ele é puramente energético. E é por isso que, se a gente obter a energia a partir da gordura, o nosso corpo sintetiza o carboidrato necessário. Não existe uma ingestão mínima de carboidrato requerida. Tanto que civilizações como os inuitas se desenvolveram e prosperaram e foram saudáveis sem consumir nada de carboidrato. Ok. Mas a gordura, a gente não consegue viver sem a gordura. Por quê? Porque a gordura ela tem um componente estrutural. Ela é incorporada à superfície das nossas células, às membranas, a maleabilidade das nossas células é propiciada por gordura estrutural. E quando a gente consome gordura vegetal, essas gorduras que são diferentes da nossa arquitetura
natural, como o Henrique falou, a gente incorpora a gordura vegetal. Então, ela passa a fazer parte da gente. E isso pode suscitar dúvidas no nosso sistema imunológico. Então, a gente está lá com os nossos células imunológicas, nosso sistema de defesa circulando, e eles vão olhar e dizer, mas tá muito esquisita essa gordura aqui, né? Eu acho que essa célula aqui é forasteira, eu vou atacar ela. E daqui a um pouco a gente pode causar uma ativação do nosso sistema imunológico em virtude da gente estar consumindo essas gorduras que não se comunicam bem com a nossa composição molecular, a nossa biologia. Então, hoje se associa muito, né, doenças inflamatórias e inflamação crônica ao consumo excessivo de óleos vegetais. A gente percebe que nos últimos tempos, junto com a obesidade, junto com o diabetes, houve um surto, uma epidemia de doenças inflamatórias. Claro que o próprio sobrepeso tem a ver com isso, o diabetes tem a ver com isso, porque são doenças inflamatórias também, mas talvez o aumento do consumo de óleos de semente, né? Eu até prefiro esse nome que eu aprendi com o Henrique mesmo, óleos de semente, porque daí a gente distingue o óleo da oliva, da azeitona, que é da oliva, natural, né? Uhum. Mas esses óleos de semente, eles talvez tenham esse problema estrutural de evocar inflamação. E aí é mais um motivo para a gente deixar eles fora do nosso repertório alimentar. Sim. E sem contar que eles são extremamente oxidáveis, né? Por serem compostos de um tipo de gordura que se oxida com muito mais facilidade. E essa gordura, ao se oxidar, ela acaba liberando substâncias tóxicas que estão relacionadas com diversos temas. Já tem estudos mostrando relação com Alzheimer, relação com doenças autoimunes, como você falou, relação com oxidação, com infarto, com uma série de coisas. Tanto é que aquele estudo, que é muito famoso, porque é interessante esse estudo, que é o estudo de Minnesota, né, que foi feito lá nos Estados Unidos, e que pegaram 9.000 pessoas que eram internos em casas de repouso, né, e colocaram metade para comer manteiga, né, usar manteiga como fonte de gordura, e a outra metade usava óleo de milho. E a expectativa era que o pessoal que estava usando manteiga ia morrer mais, porque é gordura saturada. E o que aconteceu foi que quem morreu mais foi o pessoal que estava usando óleo de milho. O resultado foi tão massacrante que os autores não tiveram coragem de publicar o trabalho. O trabalho é da década de 80 e só foi publicado em 2016. Porque o cara que publicou, o Christopher Hemsden, encontrou com o neto de um dos pesquisadores e o neto disse, rapaz, tem umas caixas de umas coisas do meu avô jogada lá no sótão lá de casa. Se você quiser, você pode pegar. Aí foi quando ele disse, caraca, tá no tesouro que ele encontrou, literalmente. Foi aí quando ele republicou. É tão interessante isso, William, porque ele não tinha nem como ler, porque os dados estavam naquelas fitas. Ele teve que reinventar um aparelho para poder botar as fitas, para poder ler os dados que estavam lá. E os dados mostravam que o óleo de milho estava matando muito mais. E a equipe que intencionalmente, deliberadamente, escondeu esses dados da população por 36 anos, né, Henrique? É a equipe que fez os estudos que embasaram a pirâmide alimentar do USDA, né? Exatamente. Diversos pesquisadores que estavam envolvidos nessa pesquisa, inclusive o próprio Ansel Keys, sim, foram os pesquisadores que embasaram as decisões de tornar os grãos integrais a base da nossa alimentação. Então, existiu um mau caratismo muito grande por parte desses pesquisadores que gerou sequelas na população até hoje, né? E até hoje a gente tem o senso comum defende essa alimentação e a gente tem um longo caminho pela frente para mudar isso. Longo mesmo, porque cada vez mais, porque a gente não está lutando só contra o status quo acadêmico, né, William? A gente está lutando também contra o status quo econômico, né, que é gigantesco. A indústria se você pensar na quantidade de óleo de soja, por exemplo, que é produzido através do cultivo de soja pela Monsanto hoje, é um negócio assim assustador. Eu e você aqui, nós não somos nem uma gotinha d'água no oceano, a gente é menos do que uma gotinha, tentando remar contra essa maré enorme. E é incrível como, por exemplo, ninguém está preocupado com as espécies de animais que são extintas com a monocultura, né, Henrique? Sim. Mas o coitado do gado que vai lá, come o que tiver ali no chão, né? Toma a água da chuva, ele tá ali, ele não precisa que passe veneno nele, nada disso.
esse é o vilão da natureza, né? A pecuária é a vilã. Mas quando a gente passa ali um trator e emparelha 3.000 hectares de campo para uma monocultura, os animais que deixaram de ter alimento, que foram atropelados ou que foram extinguidos, aqueles não são importantes. Os animais importantes são os bois, né? Então, é uma dissonância cognitiva, é o termo que o José Neto usa muito, que eu acho muito legal, é uma dissonância cognitiva. A gente quer, as pessoas querem respostas muito simples para o insimplificável, né, Henrique? E, na verdade, as pessoas não deveriam estar ficando bravas por serem confundidas se a aveia é boa, ou se a quinoa é boa, ou se a chia é boa. As pessoas têm que buscar muito mais além disso. Elas têm que descobrir o que é natural para mim, o que a espécie humana come, né? É isso que vocês têm que buscar. Quando a gente imita a natureza, é muito difícil que a gente erre, muito difícil. Isso. Então, muito difícil. Tem que ir para trás, não é pergunta simples, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Não, o que é cadê o meu manual de usuário? Meu manual de usuário está lá 400 mil anos atrás. Tá, então o que aquele cara comia? Porque aquele cara era musculoso, aquele cara era forte. Ele morria antes dos 40? Morria porque ele tinha que enfrentar um tigre. Vocês iam morrer também se tivessem que enfrentar um tigre. Ele não tinha diabetes, ele não tinha sobrepeso. Então, a gente precisa buscar as respostas um pouco mais para trás, ter um embasamento um pouco maior para a gente poder ter autonomia de dizer, isso é natural para mim, isso não é. Exato, exatamente. Cara, eu acho que o papo foi muito legal, né? Eu vejo exatamente por aí. Eu queria que você comentasse com o pessoal, só para a gente poder encerrar, como é que você vê, então, a alimentação? Ou seja, de uma certa forma, como é que é a sua alimentação hoje, em termos do que você come que é ancestral, quais são as exceções que você abre, como é que é isso hoje na sua vida? Bom, eu sou um grande crente de que a nossa rotina nos define, tá, Henrique? Então, eu sou sólido na minha rotina, tá? Na minha rotina, eu tenho uma alimentação paleo. Eu evito ao máximo os processados, né? Eu tento manter ali consumindo carne como centro da minha alimentação, seja peixe, seja ovo, seja frango. Mas a caça, eu não preciso caçar, mas a caça é o centro da minha alimentação. Eu tento complementar isso com vegetais de baixo amido, com frutas da estação, a gente tenta comer aqui em casa, né? A gente tenta respeitar esses preceitos. E a gente come, eventualmente, raízes, tubérculos, essa é a nossa base. A gente pratica alimentação em tempo restrito de forma sistemática, eu e minha esposa, a gente, na maioria dos dias, pratica ali uma alimentação em tempo restrito 16/8 e faz jejuns mais prolongados de forma mais eventual, cada 2, 3 meses. Essa é a base da nossa alimentação, essa é a nossa rotina. E aí eu acredito que quando a gente tem uma rotina sólida, as exceções se diluem nessa rotina. Então, se eu vou num lugar onde eu tenho vontade de experimentar a culinária típica, seja um sushi, seja o que for. No aniversário do meu filho, ele quis ir na pizzaria, eu fui na pizzaria com ele e comi pizza, entendeu, Henrique? E tá tudo certo, tá tudo certo. Eu acho que os rituais são importantes. Então, aquelas exceções felizes eu abro tranquilamente. Mas eu sei o caminho de volta para minha rotina. E eu estou no meu peso ideal, então eu posso fazer isso. Eu costumo dizer para os meus pacientes que uma dieta assim é muito intuitiva, muito tranquila de seguir e dificilmente engorda, mas ela pode dificultar o emagrecimento. Isso. Então, tudo depende do ponto onde a pessoa esteja, né? Mas a minha rotina hoje, ela é assim e essa é a rotina que eu tento fazer com que meus pacientes consigam chegar nela. Mas durante o caminho, pode ser que a gente não precise de uma dieta, pode ser que a gente precise de uma intervenção nutricional. E aí a gente precisa ser muito mais radical. Esse é o meu pensamento. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que se você tem uma alimentação de base natural e dentro dessa perspectiva que você colocou, uma alimentação com comida de verdade, paleo, eu acho que é o ideal. E quando você pensa em as exceções acabam se diluindo bastante, né? Quando a regra é saudável, a exceção não é um problema, né? E eu só acrescentaria nesse balaio todo aí, William, eu esmiuçaria um pouco mais, no meu caso, por exemplo, esses jejuns um pouco mais prolongados, normalmente eu faço 16/8, né? 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Às vezes estico um pouquinho mais, uns 24 horas e tal.
uma vez por mês, eu vi a última postagem que você fez com um dos seus filhos, com a camisa da Joana De Angelis, né? Uma vez por mês, eu e minha namorada vamos também, fazemos um trabalho voluntário numa cidade do interior aqui, também junto ao Centro Espírita aqui em Fortaleza, o JEP. E aí eu aproveito esse dia, como é no interior, eu não quero, ao mesmo tempo eu não quero sair da minha rotina, né, alimentar, e se eu for manter a minha rotina alimentar, vai faltar comida para os outros, né? Porque eu como, por exemplo, ovo, o pessoal come 1, 2 no café da manhã, eu como 6, 7. Então eu não quero atrapalhar. Então aí eu aproveito e faço um jejum de 48 horas quando eu vou para lá, eu fico no final de semana todo de jejum e é super tranquilo. Entendeu? Fantástico. Muito legal isso aí. Cara, muito obrigado mesmo. Acho que sempre que eu faço live contigo, eu saio enriquecido, cara, porque é muita informação boa. Muita informação boa, tenho certeza que o pessoal gostou. É como se eu estivesse conversando com um velho amigo aí. Vamos fazer muito mais dessas aí. Vamos ver se eu consigo colocar Fortaleza no meu repertório de 2023 pra gente comer uma carne juntos aí. Putz, vai ser show de bola. E eu não conheço o Rio Grande do Sul ainda, cara. Eu tenho que ir por aí. Então venha. Show de bola, meu amigo. Feliz Natal para você, um ano novo absolutamente incrível. Para vocês também, cara. Um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Valeu, gente.